professor Pedro Serrano, que é, na minha opinião, um dos grandes constitucionalistas brasileiros e que, com certeza, vai fazer da sua fala aqui um momento de prazer para todos nós. Eu só sou grande porque eu estou chegando nos 3 dígitos. Assim. É a única explicação que eu... É que esse negócio do meio jurídico é assim, fica um lambendo o outro, né? Essa coisa assim. A gente fala, não, imagine, Vossa Excelência, que é muito bom. Vossa Excelência. É. Mas, na realidade, é tudo muita de história, né? Se fosse um país sério, eu não era mestre, nem doutor, nem professor de pós-graduação, nunca. Né? Você pega a minha carreira acadêmica, é ridículo. Aquela coisa que, como se fala hoje em dia, adesão, né, ao tema. Eu sou professor de direito administrativo, por outro lado, direito constitucional, teoria do direito também. Eu não sei nada de tudo, né? O que se exige na vida acadêmica é concentração, foco. Eu não tenho o menor foco e concentração em nada, nem na leitura. Uma hora eu leio direito, outra hora eu estou lendo 50 tons de cinza. É uma flexibilidade grande, né? Então, mas é um prazer imenso estar com amigos aqui, né? Quer dizer, acho que essa é a melhor qualidade das relações, né? Que podem ter, né? São queridos amigos aí que eu admiro imensamente, que a vida na maturidade me fez conhecer, gente muito boa. Eu que sou um advogado de empresa, fico isolado naquele meio de negócios e penso de um jeito diferente do meio que eu vivo, né? Então foi uma grata surpresa na minha existência aí ter conhecido o Márcio, o Rubens, agora o João. Eu vou divergir um pouco só para poder dar um pouco de graça no papo aqui, que senão fica, né? Eu não sou marxista, já fui, mas tenho como Marx uma referência importante de pensamento até hoje, mas divirjo de elementos essenciais hoje do pensamento dele. Né? Acho que não é aplicável no mundo contemporâneo as formações estruturantes dele. São várias coisas que eu divirjo, sabe? Da possibilidade de haver uma teoria que explique todo o universo, sabe? O materialismo dialético. Ou uma teoria que explique toda a história. Materialismo científico histórico. Enfim. Então, não acredito que o capitalismo está para morrer amanhã. Essa história vem desde o fim do século XIX e até hoje essa porra está aí. Passou pela crise de 2008, o bicho se recupera, parece o Fred Krueger. Você acha que ele morreu, está lá surgindo aquelas coisinhas de ferro debaixo da terra, assim, os dedinhos dele. Então, acho que essa ideia, né? Tem um autor que eu estou acabando de ler, muito bom, americano, Taylor, né? Que ele fala exatamente isso. Quer dizer, você ruiu, né? A gente tem que assumir a nossa derrota como esquerda, fomos derrotados. Né? Temos que repensar muita coisa, temos que ter um repensar crítico, livre, né? Da realidade, do que está acontecendo. E o capitalismo não vai acabar amanhã. A gente tem que ter propostas para o hoje, dentro dele. Não tem jeito. Mas, de qualquer forma, não é isso que eu vou tratar. Eu vou tratar da questão da superação do positivismo. Não gosto da palavra. Qual positivismo nós estamos falando? Você tem correntes que são chamadas de positivismo, muito divergentes entre si. O positivismo exegético, por exemplo, eu posso concordar que realmente a Segunda Guerra deu a última pá de cal. Ele já vinha morrendo desde o Círculo de Viena, desde 1907. Agora, o positivismo de Kelsen, a teoria pura do direito, e depois Hart, Bobbio, floresceram no pós-guerra. Né? Kelsen ficou a primeira metade do século XX disputando com Schmitt qual a concepção de direito era mais adequada, vamos dizer assim, e com a guerra ele vence. O pensamento dele vence, é uma vitória do positivismo analítico. Me parece um equívoco falar que, por exemplo, essa forma de positivismo tem alguma responsabilidade pelo que houve na Alemanha. O Bobbio tem um artigo interessantíssimo, ensaio dele, onde ele explica a teoria pura, inclusive para responder esse tipo de questão, e fala, para um defensor da teoria pura, eu digo como o direito é. E aí está o erro dele, mas tudo bem, mas a explicação dele é lógica e razoável. Eu digo como o direito é. A decisão de aplicar o direito é uma decisão político-moral. Está fora do que eu considero ciência do direito. Eu descrevo como um direito é. Se eu vou descrever o direito que estava na Alemanha, ele tinha uma série de atrocidades dentro dele. Se eu não consigo descrever isso, eu não consigo fazer a crítica ética externa a ele. Para ele ele é um direito antiético, imoral. Como é que eu posso chegar à conclusão que ele é imoral se eu não tenho um pressuposto descritivo? Eu estou falando só isso para ser, assim, eu tenho muita crítica a Kelsen, a Bobbio, essas formas de pensar,
concordo quase que integralmente com o Márcio, mas acho que a crítica tem que ser posta no lugar que eu acho adequado. Não vejo responsável, porque ele foi perseguido pelo nazismo, inclusive, né? Pelo que defendia. Né? Não há por falar que ele tem alguma responsabilidade naquilo ou que a sua forma de pensar, de alguma forma, responsabilizou. O que faz a teoria pura do direito, se pretende fazer, é descrever o direito oposto. Ponto. Não faz nenhum juízo a respeito dele. Faz essa descrição a partir de uma dada concepção de verdade, a partir de um dado modo que ele enxerga de realizar o conhecimento humano. O Márcio apontou muito bem, ele falou até com mais clareza, né? O juízo analítico, né? e a comprovação empírica. Né? Agora, para você fazer um juízo analítico e a comprovação empírica, você tem uma posição no mundo. Você imagina um sujeito isolado, olhando a realidade e conhecendo essa realidade, descrevendo ela. Tem aí uma origem, obviamente, kantiana. O mundo é o caos, o universo é o caos, o observador é que cria o cosmos quando observa. Quer dizer, está na cabeça do sujeito a lógica do mundo, não na realidade. A realidade é o caos. E tem gente mais chique que pensa isso. Foucault fala isso, né, na arqueologia do saber. Né? Quer dizer, fazer ciência é fazer recortes no contínuo caótico da realidade. Né? Então, esse tipo de concepção do indivíduo conhecendo a realidade, do conhecimento como um ato individual. Pode-se falar num fundo liberal aí também, nessa concepção epistemológica. Uma vez que você tem essa concepção, é difícil você pegar contradição interna no discurso desses positivistas. O problema está aí, no pressuposto primeiro do pensamento desses caras, né? Desses sujeitos. Né? Porque uma vez que você pensa assim, você não pode enxergar o juízo moral como algo objetivo. Se eu faço a afirmação, o direito brasileiro é um direito justo, porque sua Constituição defende o direito de liberdade, o pressuposto dessa afirmação, do raciocínio que entabulou essa afirmação, é de que o direito de liberdade é justo. Ora, esse é um elemento que, em si, visto como indivíduo isoladamente, conhecendo a realidade, é algo subjetivo. Se o cara é um nazista ou um marxista-leninista à la Stalin, ele vai achar que esse negócio de direito de liberdade não é algo justo. Agora, um outro sujeito que for um democrata capitalista, um social-democrata, ou seja lá o que for, um socialista mais moderno, vamos dizer assim, um Jean Willis, vai achar que esse tipo de formulação é absolutamente adequada, o pressuposto é adequado, ele pode não concordar até com a conclusão. Né? Então, você vai ter um elemento subjetivo nesse juízo. Então, o que Kelsen propõe, Bobbio também e Hart também, é que o juízo moral ele não tem como ser objetivo. É impossível a objetividade ou a racionalidade na entabulação do juízo moral. Não há racionalidade possível. Ele é sempre um ato volitivo, um ato de escolha. E isso atinge de morte a teoria deles, na minha opinião. Porque a consequência é exatamente o contrário do que a gente imagina normalmente. A consequência não é que eles são defensores do juiz como caixa de ressonância da lei. Que eles acham que a lei... Ao contrário. Eles atribuem ao juiz um poder imperial dentro do Estado de Direito. Contrariam os seus próprios pressupostos. Há uma contradição entre o capítulo 8º, por exemplo, da teoria pura do direito, que fala da interpretação do direito, e todo o resto. Uma contradição no plano, não tão no plano lógico, mas no plano axiológico. Quer dizer, não há no capítulo 8º da teoria pura do direito a defesa do Estado democrático de direito da forma como Kelsen se propõe o tempo inteiro. Por que isso ocorre? O positivista, como ele olha, ele parte desse pressuposto do indivíduo conhecendo a realidade isoladamente, e, portanto, do juízo moral como juízo subjetivo, toda valoração que o intérprete, que nós fazemos do direito, quando vamos aplicar num caso concreto, ou que o juiz faz como intérprete autêntico, essa valoração, para Kelsen, toda a norma jurídica emana sempre mais de uma interpretação possível. Toda a norma jurídica.
ele aplica aquela regra básica, antiga, que já foi superada um pouco da semiótica, né? Ele não conhece o círculo hermenêutico lá do Heidegger, que hoje está na moda também, né? Mas ele interpreta que a linguagem idiomática é uma linguagem que se aproxima da realidade, e qualquer linguagem que se aproxima da realidade é sempre plurisignificativa, sempre tem mais de um significado, né? Cadeira pode significar esse objeto que eu estou sentando aqui, e pode significar Suplicy concorrer a uma cadeira do Senado, se pode significar um cargo público. Então a linguagem idiomática ela sempre tem mais de um significado. Como a lei se verte em linguagem idiomática, pode ser escrita ou não, mas sempre idiomática, ela sempre vai ter mais de uma interpretação possível. Para Kelsen, a ciência para na descrição dessas interpretações possíveis. Ponto. Isso é ciência. Porque isso ele consegue fazer, o que o Marx afirmou, a demonstração universal da verdade, segundo ele, né? A demonstração universal da verdade daquela afirmação descritiva que ele faz. Agora, obviamente, o intérprete, o juiz, não pode chegar para o sujeito lá, para o jurisdicionado, e falar: ó, você é inocente, por outro lado você é culpado. Não dá para falar isso, né? Então ele tem que fazer uma escolha entre as interpretações possíveis, qual que ele acha mais justa para o caso concreto. Essa escolha, diz Kelsen, não tem jeito, porque é um juízo moral. Como é juízo moral, é subjetivo, a regra de solução disso é uma regra de competência, uma regra de poder. O juiz pode escolher a solução que ele achar mais adequada. Kelsen é o mais radical de todos os positivistas nesse ponto. Ele fala que o juiz pode decidir, inclusive, contra a legem. Ele fala, perde um tempo do diabo defendendo a lei como objeto do direito, né? Gasta a página pra cacete, para no fim, a história toda no fim, né? Quer dizer, quem matou o mordomo foi ele mesmo, se suicidou, né? Ele chega no final da história e fala: o juiz pode decidir o que quiser, inclusive contra a lei. Quer dizer, então toda aquela história de garantia da segurança jurídica, né? Quer dizer, de normatividade como epicentro da ciência do direito, meio que cai por terra na hora da aplicação. Ele retira do direito o campo da aplicação. A aplicação do direito para ele não é ciência. Interpretar o direito é uma mistura entre o que ele chama de interpretação científica, essa identificação das interpretações possíveis, e o que ele chama de política jurídica, que é aquela escolha ideológica que o juiz faz entre as interpretações possíveis, podendo inclusive contrariar a lei. Por isso que é totalmente possível, como Oscar Corrêas identificou, muitos pensadores franceses, uma compatibilidade entre o pensamento marxista e o caseriano. Tem um livro ótimo sobre isso aqui em espanhol, que é Kelsen e los Marxistas. O Oscar Corrêa produziu quando ele foi exilado lá no México, né? Foi professor da UNAM, e quando ele mostra a absoluta compatibilidade de você pensar uma estrutura de dominação e ter o elemento kelseniano como uma forma de descrição daquele fato, como falou Marx, que é o direito, nessa estrutura social. Né? É absolutamente possível isso. Não há contrariedade entre essas formas de pensar necessária. Né? Então, outros autores positivistas, essa é uma carga que o positivismo tem. Vão falar de outro jeito, mas cai no mesmo resultado. Hart fala que da interpretação das normas jurídicas, ele acha que a maioria dos casos tem uma interpretação só possível. Uma solução só possível. Agora, tem alguns casos que ele chama de hard cases, em que aí ele dá uma solução muito semelhante a Kelsen. Tem mais de uma interpretação possível, mais de uma solução possível para o caso concreto. O juiz deve escolher livremente qual a interpretação que ele acha adequada para o caso. Isso ele chama de discricionariedade. O que Kelsen chama de política jurídica, Hart chama de discricionariedade. Bobbio fala das antinomias. Ele admite, a coisa que Kelsen não admite, a possibilidade de uma antinomia real, uma antinomia verdadeira entre duas normas que sejam constitucionais, da Constituição originária, né? Produzidas no mesmo tempo, no mesmo grau hierárquico, que se contradizem. Não tem solução possível por algum dos critérios que a ordem jurídica estabelece. Não é uma antinomia aparente, é uma antinomia real. E essa antinomia real ele propõe como forma de solução o juiz aplicar o valor em conflito que ele achar o mais justo para o caso concreto, ou seja, aplicar livremente. Então, todo autor positivista padece desse problema de achar que a valoração moral é uma valoração não racional, necessariamente. E ele abre um espaço para um âmbito de decisão judicial muito extenso, para um âmbito que pode ir ou que vai contra a essência do Estado de Direito.
A noção de Estado de Direito, de governo das leis e não governo dos homens, cai por terra em qualquer formulação positivista. Isso pode ter consequências graves. Nós, na América Latina, no pós-doutorado estou tratando disso, nós temos identificado a jurisdição, muitas vezes, não como fonte do direito, mas como fonte de exceção. E o supedâneo teórico, tivemos isso em Honduras, tivemos no Paraguai, quando foram afastados os presidentes, né? Eu estudei esses casos a fundo, é um absurdo. São absurdos jurídicos, né? Mas, assim, você identifica a jurisdição servindo na contemporaneidade, que no fundo isso não é só da América Latina, né? Ele é uma questão mundial. Cada vez mais os tribunais de direitos humanos servem para alicerçar atitudes dos exércitos nacionais como forma de polícia da comunidade global. Você tem uma governabilidade global que não é dirigida pelo direito, o direito internacional não governa ainda, nós temos uma relação schmittiana nas relações internacionais, vale a força, né? Agora, para dar uma veste nesse mundo de consenso democrático, se utilizam os tribunais internacionais, muitas vezes, inclusive tribunais digníssimos, tribunais de direitos humanos, que na maior parte do tempo operam para o bem, vamos dizer assim, mas que às vezes determinam, autorizam invasão de países, a prisão de líderes, né? Quer dizer, de povos que estão procurando um processo seu, na sua história, no seu modo de libertação, né? Quer dizer, se procura construir essas teorias hoje discursivistas, que no fundo pregam valores morais universais, para justificar a ruptura com a autonomia dos povos, na construção de seus caminhos históricos, né? Ou seja, a linguagem do direito está cada vez mais servindo como fonte de exceção. E o judiciário é o principal instrumento disso. Agora, a razão filosófica que nós temos para isso, ou teórica, na teoria do direito, aqui no Brasil, na América Latina em especial, mas em certa medida no mundo todo, está no positivismo. Não no que a gente imagina dele, de que ele imagina ser a lei e a ordem. Não, é porque ele autoriza o juiz a descumprir a lei e a ordem. Ele autoriza o juiz a ir contra os valores essenciais do Estado de Direito, a ir contra as normas constitucionais. E aí, realmente, o discurso discursivista de Alexis de Dworkin representa um avanço. Eu acho um pouco exagerada a conclusão de Dworkin, que sempre, em qualquer caso, você sempre tem só uma solução adequada para o caso concreto. Isso está na moda, mas eu não acho que é algo adequado, razoável. Agora, por outro lado, é inegável que o uso da teoria dos princípios pode alterar esse campo, ou tem uma tendência a diminuir o poder do juiz, por uma razão, primeiro, de pressuposto. A tendência que a gente pode chamar de pós-positivista analítica é exatamente a que enxerga a atividade de conhecimento como uma atividade não individual. A verdade não está nos homens, ela está entre os homens. A verdade é construída pelo diálogo de uma determinada comunidade científica, que observa, e essa intersubjetividade constrói a realidade, passiva de entendimento pelo homem. A linguagem é um fenômeno intersubjetivo, não é um fenômeno individual. A gente não sai no mundo dando significado para as coisas que quiser. A gente aprende o significado das coisas na comunidade, né? A Margaret Thatcher falava que a sociedade para ela era uma abstração, só existiam os indivíduos. Na realidade, a abstração é o indivíduo, né? Quem que é Pedro? Tem algum sentido eu chamar Pedro se não for as outras pessoas que estão em torno de mim? Né? Quer dizer, só tem algum sentido eu ter identidade se não for, esse é o elemento mínimo do humano, se não for a vida em comunidade? Quer dizer, na realidade, a essência humana é a vida em comunitária. E essa intersubjetividade é que constrói o conhecimento. Então, esses autores fizeram um movimento que eu achei interessante. Eles, em vez de irem buscar o Aristóteles da lógica descritiva que Kelsen foi, eles foram buscar o Aristóteles do diálogo, da lógica dialética, da lógica de ponderação de princípios, né? De valores. A lógica do Aristóteles da virtude, né? E foram encontrar nesse método mecanismos para poder se parametrar o diálogo entre as pessoas, que é a argumentação, né? Quer dizer, o que é importante no diálogo não é a descrição, o que é importante no diálogo é o argumento. Agora, esse argumento não é solto de forma ilógica. Não vamos também entender esse diálogo, esse debate, como aqueles debates da mídia, Reinaldo Azevedo. Quer dizer, obviamente esse diálogo é um debate em que você tem uma função de colaboração entre as pessoas. É
É um debate que a divergência existe para conhecer um determinado fenômeno e não para ficar convencendo as pessoas de uma determinada posição que eu parto de eu chego ao fim dessa posição, a conclusão dela antes de fazer o caminho que chega à conclusão, né? Antes de fazer o percurso do raciocínio, né? Então, evidentemente, o que se construiu, portanto, ou que se tenta construir hoje, está muito no início isso. Isso surge aí no fim da década de 50, mas vai pegar um fôlego mesmo agora, depois de 89, né? Com a queda do muro, essa coisa de consenso, tal, o mundo começa a entender isso de uma forma como interessante, porque passa a haver um consenso maior, vamos dizer assim, né? Então, uma série de autores seguem linhas diferentes. Perelman segue uma linha, Habermas outra, Alexis outra, Dworkin outra. Mas são formas interessantes que eu acho nesta medida. Na medida em que eles possibilitam criar uma teoria da argumentação que serve como mecanismo de controle de racionalidade na valoração. Na hora que o juiz valora, não é algo só subjetivo dele. Ele tem que expor isso de forma argumentativa. E ele tem que seguir uma lógica de argumentos, uma racionalidade de argumentos. Tem um livro ótimo do Alexis que trata sobre isso, né? A teoria da argumentação jurídica. Então, eu creio que esses autores estão contribuindo para mitigar esse poder do juiz e, com isso, restabelecer o Estado de Direito na jurisdição. Aqui no Brasil é uma bagunça isso aí, né? Quer dizer, a jurisdição nossa é uma piada, né, nesse sentido, né? Quando você vai olhar do seu ponto de vista de racionalidade, a primeira regra, por exemplo, que se põe de racionalidade é o da coerência, da racionalidade propriamente do direito, né? Quer dizer, eu posso não ter um sistema de vinculação jurisprudencial, como nós não temos no Brasil, mas os tribunais têm que ser coerentes, porque tem um princípio da isonomia aí, né? Quer dizer, significa o quê? Ou eu decido conforme o tribunal, a Câmara decidiu anteriormente, ou eu tenho que argumentar do porquê que eu estou rompendo com aquilo. Não é o que se faz no Brasil. Simplesmente se esquece o julgado anterior. Né? Quer dizer, eu crio um novo fundamento sem fazer o diálogo com aquela jurisprudência anterior. Isso é um dever do juiz, não é? É direito do cidadão ter um julgado coerente. Né? Quer dizer, o caso do mensalão foi um absurdo isso. Assim. O caso do mensalão, para mim, é exemplo que eu uso em sala, né? Quer dizer, desvio de poder assumido. Eu faço a dosimetria da pena para evitar a prescrição. Quer dizer, isso é exemplo. Gozado que o Celso Antônio, já na década de 70, dava esse tipo de coisa como exemplo de desvio de poder no judiciário. A monografia que ele escreveu na ocasião, que até hoje está publicada aí. Então, em suma, quer dizer, eu creio que o grande problema que nós temos hoje do positivismo é que ele ainda está vivo, não pode se falar em superação dele por causa disso, ele está vivo, ele é a corrente de pensamento mais viva nos juízes, a maioria deles fundamentam suas decisões em concepções positivistas. Ele está vivo na chamada panprincipiologia. As pessoas argumentando equivocadamente com a teoria dos princípios acabam traduzindo, como se fosse um princípio normativo, certos princípios próprios da filosofia positivista. Por exemplo, o juiz julga livremente, de forma fundamentada, ou as provas do processo. Tem no processo penal esse negócio assim, não tem? Quer dizer, esse negócio não, é óbvio que não tem sentido. O juiz deve julgar de acordo com a Constituição. Deve avaliar as provas de acordo com os valores que estão postos, os princípios que estão postos na Constituição, não de acordo com o que ele acredita. Quer dizer, tudo bem, você tem lá uma regrinha. No caso de estupro, vale o depoimento da vítima. Mas se o cara foi filmado estuprando e viu que não estuprou, ele tem que ver o filme, não é obrigado a ver essa prova, não tem como excluir isso. Vai estar vulnerando um direito fundamental do cidadão se ele não levar essa prova em consideração. Então ele não escolhe livremente as provas. Quando a Constituição fala fundamental, quando as normas falam fundamental, quer dizer argumentar com racionalidade. E a partir dos seus deveres. A ordem jurídica estabelece deveres para o juiz na hora de ponderar as provas, não é uma ponderação livre. Ou seja, senhores, eu creio que o grande problema que nós temos no plano constitucional, que leva a uma necessidade de superação do positivismo, é esse território da aplicação do direito. Em termos semióticos, o positivismo exclui a dimensão pragmática da linguagem como objeto do direito. Ele só observa o plano sintático-semântico. Em termos teóricos de conjunto, a aplicação do direito ao caso concreto não é visto com a dignidade científica como algo digno cientificamente pelo positivismo. Isso tem um efeito prático.
muito ruim, devastador, que é possibilitar o juiz julgar do jeito que queira as questões. Qual que era o argumento para a dosimetria da pena do Joaquim Barbosa no caso do Mensalão? A lei fala de entre 2 e 10 anos, eu escolho o quanto eu quiser. Né? Claro, 2 e 10 anos não tem diferença nenhuma, né? Não é ele que vai preso, né? Então é fácil falar que ir para essas cadeias que o doutor falou aqui. Que assim, então, quer dizer, essa suposta liberdade do juiz em decidir traz um outro problema, que é o judiciário passar a ser usado como forma de exceção. O estado de exceção no século XXI, ele se construía como Estado, como governo, em torno, normalmente, de uma certa ideia de combate ao inimigo, não como uma negação dos direitos fundamentais, mas como uma suspensão dos direitos fundamentais como forma de combate ao inimigo. Foi assim com Hitler, foi assim com o fascismo, foi assim na ditadura militar brasileira, sempre com uma ideia de temporariedade. Eu suspendi temporariamente os direitos das pessoas, só para mim poder arrumar a casa, combater o inimigo comunista, judeu, seja lá quem for, e quando eu conseguir terminar esse combate, a gente volta à normalidade do direito. Era assim que Schmitt falava mesmo. Direitos fundamentais, direito constitucional, é uma coisa boa para reger, dizia ele, a rotina pacífica. Agora, quando está presente o inimigo, o presente está sempre inimigo, né? Inimigo da nossa vida, o mundo é um terror, né? Viver hoje em dia, se você foi assim, ouvir o noticiário, pô, você não sai de casa, né? Quer dizer, vai sair do esgoto um Fred Krueger, o cara da Serra Elétrica para poder te pegar na rua, porque é um mundo construído de medo, de inimigo, né? Quer dizer, agora, na contemporaneidade, com a efetivação dos valores democráticos como mais universais, o Agamben observa isso muito bem, né? Quer dizer, o Benjamin já observava, de que a exceção ela deixa de ser uma forma de governo e ela passa a ser medidas adotadas dentro da rotina de um Estado democrático, de um governo democrático. O Patriotic Act dos Estados Unidos, né, que permite o uso da tortura. Né? São as decisões judiciais que supedanearam a queda do regime democrático em Honduras e no Paraguai. Né? Ou seja, você tem os poderes estatais usando como uma técnica de administração dentro do regime democrático, a exceção, a suspensão de direitos. Né? Para mim, não chegou a ver isso no caso do Mensalão. Houve erro judiciário, na minha opinião, que não chega a ser isso. Né? Mas, na lógica que nós temos na América Latina, o que acontece com o vizinho, nós temos que nos preocupar. Né? A jurisdição foi usada como forma de interrupção do processo democrático em 2 países vizinhos. Então, acho que pode chegar até isso. Né? No caso do Brasil, obviamente, nós temos um estado de exceção permanente no plano econômico, né? Quer dizer, a pobreza que é o inimigo de hoje em dia, né? É o tal do bandido, o bandido é sempre pobre. Ele pode ser branco no Rio Grande do Sul, japonês em São Paulo, mas ele, a maior parte das vezes é negro, mas ele é sempre pobre. Né? Quer dizer, o tal do bandido que a gente tem medo e que é o inimigo da sociedade. Esse sujeito tem uma suspensão absoluta de direitos. Né? Ele é morto. Quem diz que pena é? Todo mundo sabe que pena de morte existe no Brasil, de fato. Né? O sujeito é morto quando é suspeito da prática de algum crime. Né? Até o seu direito à vida é suspenso. Um sujeito que vai preso numa cadeia dessas que o Dr. João descreveu, é um sujeito que tem o seu direito à vida suspenso. A possibilidade dele sobreviver dentro da cadeia é muito menor do que fora dela. Ou seja, nós temos um estado de exceção permanente e o que surpreende é a jurisdição sendo usada como veículo dessa exceção e não como veículo do direito. Isso é possível no plano teórico por causa desta concepção positivista que outorga ao juiz esse poder soberano de decisão arbitrária dentro de um Estado democrático de direito. É gozado como, ao contrário do que se pensa, o positivismo se encaixou muito no discurso do poder contemporâneo. Ele não está morto, ele está mais vivo do que nunca. Esse positivismo analítico, ele serve a uma intenção do poder soberano de forma como nunca serviu. Esse poder que ele outorga ao juiz é a saída que hoje tem as elites globais para poderem justificar suas tiranias. Justificar dentro de uma aparência de democracia, uma aparência de valores de Estado democrático de direito. É o juiz que decidiu, então dá licença. Né? Foi dentro de um processo que não é verdade.
No Paraguai não houve processo, em Honduras também não. O processo foi inviabilizado. Como é que o cara vai se defender numa ordem liminar dada de prisão dele se ele é expulso do país? Numa Constituição que proibia a expulsão de qualquer cidadão do país. Né? Então, no Paraguai então é pior ainda. A justificação da Suprema Corte é ridícula. Fala que não, que o juízo administrativo, que a sanção política é uma sanção semelhante à sanção administrativa e que, portanto, não precisava haver direito de defesa, que só na sanção criminal é que a Constituição obrigava a isso. Não é verdade, o artigo 17 da Constituição paraguaia é claro. Né? Qualquer tipo de sanção é sujeito ao cumprimento de certos princípios que ele estipula lá. Está lá especificado o direito à ampla defesa, com todos os direitos de cópia, etc. Tal. O Lugo foi cassado com 2 horas de defesa, sem direito à cópia. Né? Eu fiz uma pesquisa, né, por uma fala que teve um ministro argentino que me atentou. Aí eu fui fazer a pesquisa. A multa de trânsito, você tem 5 dias de defesa e 10 dias de recurso na lei paraguaia, que é o ato administrativo mais banal que tem, né? Quer dizer, sancionatório. Né? Agora, para caçar um presidente da República lá, não, ele não precisa dessas coisas. Então, bem, é Paraguai também, né? Mas de qualquer jeito, quer dizer, esse discurso do juiz soberano, do juiz como o poder soberano, né? O soberano absoluto, é um discurso que atende essa demanda da repressão no mundo hoje. Então, eu acho que, de longe, a gente tem que combater o poder como algo vivo, como uma manifestação do poder vivo aí. Eu agradeço imensamente essa atenção de vocês aí, espero não ter sido alongado demais.